Vamos conversar sobre um assunto que, olha, causa muita angústia e muita dúvida em muita gente. O famoso pecado imperdoável. É um conceito que realmente assusta. Para a gente mergulhar a fundo nisso, vamos usar como base a análise do pastor Ailton Santana e entender o que a Bíblia realmente quer dizer com essa história de blasfema contra o Espírito Santo. A coisa toda começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que fica martelando na cabeça de muita gente, tanto de quem tem a fé superativa quanto de quem anda meio afastado. Será que existe mesmo um erro, um pecado tão grave, mas tão grave, que simplesmente não tem mais volta? E é muito importante a gente entender que isso aqui não é só uma discussão teológica, não. Para muita gente, é uma angústia real, de verdade. O medo de ter, quem sabe, cometido esse pecado pode paralisar uma pessoa. Então, vamos investigar de onde vem esse medo todo. Para a gente conseguir um pouco de clareza nisso, só tem um jeito: ir direto na fonte. A gente precisa analisar o texto bíblico lá no contexto original dele. Esse é sempre o primeiro passo para entender não só o que foi dito, mas, talvez o mais importante, por que foi dito. Tá aí a passagem. É daqui que tudo sai. E nossas palavras são fortes, né? Bem diretas. Parece que não deixam nenhuma brecha. Dá para entender perfeitamente por que, quando a gente lê isso de forma isolada, causa tanto medo. Parece que tem uma exceção terrível à regra do perdão. E olha que interessante, o próprio texto já faz uma separação bem clara. Repara só na diferença que ele coloca entre falar contra o Filho do Homem, que é Jesus na sua humanidade, e falar contra o Espírito Santo. Um tem perdão, o outro não. A chave para desvendar tudo isso está em entender o porquê dessa diferença. E essa chave, como eu disse, está no contexto. Essas palavras de Jesus não foram ditas do nada, num vácuo. Elas foram uma resposta direta a uma situação muito específica, a uma acusação que os líderes religiosos da época fizeram enquanto viam os milagres dele acontecerem. Vamos tentar reconstruir a cena. De um lado você tem Jesus fazendo milagres, curando pessoas, obras que eram claramente boas, movidas pelo Espírito de Deus. As multidões viam aquilo e, claro, começavam a segui-lo. Do outro lado estavam os líderes religiosos que, ao verem a própria autoridade diminuindo, partem para uma acusação pesadíssima. E o ponto central é, eles não fizeram isso por não saber, mas por pura inveja. E aqui está o pulo do gato. Não foi um erro de interpretação. Eles tinham clareza. Eles sabiam, ou pelo menos tinham todas as evidências possíveis, de que o poder que agia em Jesus era divino. Então a acusação foi uma mentira consciente, uma mentira com má intenção. Ok. Com esse cenário todo em mente, a gente já pode começar a desenhar uma definição mais exata do que é essa blasfêmia. Fica claro que não é qualquer palavra ruim dita sem pensar, mas sim um ato muito específico que era exatamente a atitude daqueles fariseus. Então vamos lá. Quais as características desse pecado? Primeiro, ele é consciente, é de propósito. Segundo, ele rejeita uma verdade que está ali, na cara de todo mundo. Uma coisa evidente. A pessoa vê a ação clara de Deus e, mesmo assim, por maldade, por inveja, diz que aquilo é coisa do diabo. É uma provocação, sabe? Um endurecimento do coração que se recusa a chamar o bem de bem. Tá, mas isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque justamente essa atitude é imperdoável. A resposta está na função do próprio Espírito Santo no processo de salvação e de perdão. Pensa bem, de acordo com a teologia cristã, o caminho para o perdão tem algumas etapas bem claras. Primeiro, é o Espírito Santo que age para convencer a pessoa do pecado, para mostrar que ela precisa de perdão. Esse convencimento é o que abre a porta para o arrependimento. E sem arrependimento, não tem perdão. Ou seja, o Espírito Santo é o agente que dá o pontapé inicial em todo esse processo. Então a lógica é bem direta, na verdade. Se uma pessoa rejeita de forma consciente, de forma contínua, o próprio agente que a convenceria do erro, ela está fechando a porta para a possibilidade de se arrepender. Não é que Deus negue o perdão, entende? É que a pessoa, ao rejeitar o Espírito Santo, está rejeitando o único caminho que leva até o perdão. E é aqui que a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante de todos, aquele que responde àquela angústia do começo. O que tudo isso significa para a pessoa que, hoje, tem medo de ter cometido esse pecado? Essa frase aqui resume uma verdade muito, muito profunda. A própria natureza desse pecado é um coração totalmente endurecido, uma rejeição deliberada, de caso pensado, contra Deus. Um coração nesse estado não se preocupa com sua condição espiritual, não sente angústia por ter ofendido a Deus. A preocupação simplesmente não cabe nesse estado. E aqui chegamos à conclusão mais direta e, de certa forma, tranquilizadora.
O simples fato de alguém se preocupar com isso, de sentir esse temor, de querer estar em paz com Deus, isso já é a maior evidência de que a pessoa não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. A sensibilidade para se preocupar com esse assunto é justamente o oposto da dureza de coração que define o tal pecado imperdoável. Então, de um jeito meio paradoxal, a preocupação é o maior sinal de segurança.